Bom, hoje a gente vai ver um pouco sobre carboidratos, né, bioquímica, para dar sequência ao nosso projeto revisional. Então, essa vai ser a primeira aula de bioquímica, como eu já disse, começando com carboidratos. Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que são carboidratos. Carboidratos são importantes biomoléculas que também são chamadas de glicídios ou de açúcares e são fundamentalmente formadas por carbono e grupos hidroxila, que são hidrogênio e oxigênio. São encontrados nas formas de aldeído ou cetonas, isso são formas orgânicas, né, gente, analisando quimicamente, eles são encontrados na forma de aldeído ou de cetonas. Aí a gente fala de polihidroxialdeídos ou de polihidroxicetonas. Aqui eu até coloquei uma imagem que aldeído é sempre na ponta, caracterizado por um C dupla O H, e cetona é sempre no meio da cadeia, e é um C dupla O, entre dois carbonos, beleza? Os carboidratos possuem uma fórmula empírica, que é CH2ON, e o conceito estrutural, só para deixar mais fixo, é que são moléculas essencialmente polares, formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio, e são encontradas nas formas orgânicas em aldeído ou cetona. Os carboidratos, eles desempenham diversas funções. A principal delas é a função energética, mas eles também são relacionados com outras funções, por exemplo, a de sinalização celular, eu coloquei como exemplo os processos inflamatórios, funções estruturais, aí eu dei exemplo da quitina, celulose e ácido hialurônico, e também nos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Aí também entrando em questão de função estrutural, ok? Em termos de estocagem, ou seja, de armazenamento, a gente consegue observar uma desvantagem nos carboidratos. Por quê? Porque os carboidratos, diferentemente dos lipídios, eles não conseguem ser armazenado de forma anidra, ou seja, sem carregar água. Isso porque os carboidratos são polares, são compostos polares. Por isso, quando eles vão ser estocados, armazenados, eles carregam consigo uma quantidade de água, e isso torna essa armazenagem, esse armazenamento desvantajoso. A gente classifica os carboidratos de acordo com as suas estruturas. Existem 3 classificações: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. A gente começa com os monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, eles atuam como blocos e a gente chama esses blocos de monômeros. E é a partir desses monômeros, desses blocos, é que vão ser formados os outros carboidratos mais complexos, como os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Como exemplo de monossacarídeo, eu dei 3: glicose, galactose e frutose. Esses monossacarídeos, eles possuem algumas características específicas e a gente tem que estudar e conhecer cada uma delas. Para ser mais específica, existem 4. A primeira é que esses monossacarídeos possuem um centro quiral, ou seja, um átomo de carbono que contém 4 ligantes diferentes e possui também a capacidade de desviar da luz por intermédio de estereoisômeros, D e L. Aí eu até coloquei uma observação que a gente possui mais monossacarídeos do tipo D. Essa característica de possuir um centro quiral implica em uma função enzimática. Aí eu coloquei uma imagem mostrando um carbono quiral com 4 ligantes diferentes. A segunda característica, desculpa, é que os monossacarídeos são agentes redutores, ou seja, eles se oxidam, perdem elétrons para que outro produto sofra a redução, ou seja, o ganho de elétrons. E isso possui uma finalidade clínica. A terceira característica é que esses monossacarídeos podem se apresentar como epímeros. O que é isso? São monossacarídeos que são estruturalmente semelhantes. Eles diferem entre si na configuração de apenas um carbono. E isso também pode implicar na funcionalização de alguma enzima. Essa primeira imagem é exatamente isso, essa questão de ser epímero. O carbono, essa estrutura do meio, ela tem o carbono 2 e o carbono 4 em destaque.
Se você olhar essa figura da esquerda, essa estrutura da esquerda, o carbono 2 é epímero do carbono do meio, do carbono 2, aqui, ó, do D-glicose. A D-manose é epímero da D-glicose, assim como a D-galactose é epímero da D-glicose. A D-manose é epímero no carbono 2 e a D-galactose é epímero no carbono 4. Aqui, ó, observando a D-galactose no carbono 4, a gente vê que a hidroxila está voltada para a direita. E na D-galactose, a hidroxila está voltada para a esquerda. Analisando o carbono 2 na D-glicose, a gente observa que a hidroxila está para a direita e na D-manose a hidroxila está para a esquerda. Isso é ser epímero. A quarta e última função característica dos monossacarídeos é que em solução aquosa eles se tornam estruturas cíclicas, ou seja, anteriormente eles possuíam uma cadeia aberta, essa cadeia vai se fechar, eles vão se transformar em estruturas cíclicas, é exatamente isso que está sendo mostrado nessa segunda imagem, e isso ocasiona a formação das outras classes de carboidratos. A segunda classificação são os oligosacarídeos, que são carboidratos formados de 2 até 20 monossacarídeos através de ligações glicosídicas, que estão sendo representadas aqui nessa imagem. Ó. Aqui a gente tem liberação de água, junta 2 monossacarídeos, cada um na ponta tem uma hidroxila, vai sair 1 oxigênio e 2 hidrogênios, ou seja, sai água. E essa ligação glicosídica é essa união dessas duas estruturas cíclicas através de um átomo de oxigênio. Exemplos de oligosacarídeos, a sacarose, a maltose e a lactose. Dentre os oligosacarídeos, os mais comuns são os disacarídeos. Eu dei exemplo de 2. A sacarose, que é resultante da união de glicose com frutose, e a lactose, que é resultante da união da glicose com a galactose. A terceira e última classificação de carboidratos são os polissacarídeos, que são carboidratos complexos, que são formados por muitos monômeros, muitos monossacarídeos, mais de 20 unidades. Lembrando que monossacarídeos são blocos, são unidades. A oligosacarídeos é de 2 até 20 monômeros e de polissacarídeos é de mais de 20 unidades de monômeros, mais de 20 monossacarídeos, que também estão unidos entre si por ligações glicosídicas que a gente exemplificou aqui nessa imagem anterior. Exemplos de polissacarídeos: amido, celulose, glicogênio e quitina. Lembrando que amido e glicogênio estão relacionados com energia e celulose e quitina estão relacionados com estrutura. Homopolissacarídeo e heteropolissacarídeo são as subdivisões dentro dessa classificação que a gente chama de polissacarídeos. Homopolissacarídeos é quando as unidades básicas, ou seja, os monômeros, são iguais. Aí a gente tem como exemplo o amido e o glicogênio. A gente vai ver um pouco mais para frente. E heteropolissacarídeo é quando as unidades básicas, ou seja, os monossacarídeos, são diferentes. E como exemplo, a gente tem o glicosaminoglicano. Eu coloquei uma observação que é importante. Esses heteropolissacarídeos, eles desempenham uma função de sinalização e de estruturação. Aqui eu coloquei a principal função das classificações dos carboidratos. Os monossacarídeos, eles constituem uma importante fonte de energia para o funcionamento e manutenção do corpo humano. Oligosacarídeo também exerce papel energético, assim como os monossacarídeos, como os carboidratos simples. E polissacarídeo, eu disse que os mais relevantes são o glicogênio e o amido, que desempenham função de reserva energética, e a quitina, que desempenha função estrutural. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre os homopolissacarídeos, dando início pelo amido. O amido ele constitui-se de 2 tipos de polímero de glicose. A amilose, que é uma cadeia linear, uma estrutura linear, que aí é a primeira imagem, e a amilopectina, que é a adição de monossacarídeos na cadeia principal. Vamos analisar como se fosse a cadeia principal esses 3, aqui de baixo, e a ramificação, ou seja, a adição de monossacarídeos, esse aqui de cima. Então,
Existem dois tipos dentro do amido: a amilose, que é uma estrutura linear, lado a lado, e a amilopectina, quando a gente começa a ter ramificações inseridas na cadeia linear. O glicogênio também, um homopolissacarídeo, ele constitui-se de monômeros de glicose e é estruturalmente semelhante ao amido, só que ele não sofre as subdivisões como o amido sofre, que seria a amilose e a amilopectina. Esse glicogênio, ele ocorre intracelularmente na forma de grânulos, que são esferas, no fígado, para manutenção da glicemia corporal, e nos músculos esqueléticos. Aqui está um exemplo da estrutura do glicogênio. Já entrando nos heteropolissacarídeos, a gente começa pelo proteoglicano, que aqui tem a estrutura de um proteoglicano na imagem. Ele é o componente rígido das paredes celulares das bactérias. Ele desempenha o papel de impedir o inchaço e a lise celular. É um dos componentes do glicocálice e ele tem o mesmo mecanismo, é um mecanismo semelhante de funcionamento ao da penicilina. O glicosaminoglicano é aquele que a gente vai levar um pouco mais de tempo para falar um pouco sobre ele. Primeiro, esse glicosaminoglicano, ele está presente na matriz extracelular junto com proteínas e carboidratos, o que permite a nutrição das nossas células. Tem função de sinalização celular, promove uma regulação, um controle da coagulação sanguínea. Aqui a gente tem uma estrutura que daqui a pouco eu já vou falar um pouco mais sobre ela. E aqui tem algumas imagens que a gente vai falar um pouco sobre o glicosaminoglicano, porque eu te dei como função a função de sinalização celular quanto à regulação, controle da coagulação sanguínea. Primeiro, a gente precisa entender como funciona a cascata de coagulação. Essa imagem ela não está tão específica quanto eu queria, mas tudo bem. Eu vou até já ir para esse slide aqui da frente, porque eu acho melhor. A gente tem um fator que se chama fator XA, e esse fator ele age como um sinal para ativar a cascata de coagulação. A cascata de coagulação nada mais é do que uma sequência de ativação enzimática. Esse fator XA, imagina que ele tem um formato, e esse formato se encaixa perfeitamente no que a gente chama de protrombina. A protrombina está inativa, é uma enzima inativa. E ao interagir com o fator XA, essa protrombina vai ser ativa na forma de trombina. Essa trombina, que anteriormente, em sua forma inativa, era a protrombina, tem também um formato. E esse formato, ele consegue interagir, ele permite a interação com o fibrinogênio, também uma enzima inativa, que ao interagir com a trombina, se ativa na forma de fibrina, e essa fibrina vai ser a responsável pela formação do coágulo. Lembrando que tudo isso começa quando a gente tem algum corte, alguma lesão. Esse fator XA vai ser ativado porque ele é um sinal e ele vai dar início na cascata de coagulação. O que o glicosaminoglicano faz? O glicosaminoglicano ele age como uma resposta ao processo de coagulação sanguínea. Ele vai parar, porque a gente sabe que se a gente ficar coagulando eternamente, isso é um risco. Esse glicosaminoglicano, ele tem na sua estrutura partes que a gente chama de domínio de sulfatação, que seria essa partezinha verde que você está vendo na imagem. Esses domínios de sulfatação, eles possuem uma densidade elevadíssima de cargas negativas. E essas cargas negativas, elas atuam atraindo proteínas para perto desse glicosaminoglicano. Mas não é qualquer proteína, são as proteínas antitrombina. Essas proteínas antitrombina vão se aproximar do glicosaminoglicano, vai interagir com o glicosaminoglicano e essa interação faz com que essas proteínas AT, que são as proteínas antitrombina, mudem de forma, mudem de conformação. Por que é importante essa interação entre proteína antitrombina e glicosaminoglicano que ocasiona essa mudança de conformação? É porque agora com essa mudança de conformação, a proteína antitrombina ela consegue se adaptar ao formato do fator XA
consegue sequestrar esse fator XA de forma a inibir todo esse processo de coagulação. Ou seja, não vai mais ter esse processo de coagulação, essa cascata, porque não tem mais o fator XA, que é o sinal fundamental para o início da cascata de coagulação. Aqui eu tenho uma imagem meramente ilustrativa sobre a interação dessa proteína AT, que é a antitromina, com o fator XA, e que isso impede a cascata de coagulação. Agora, a gente vai para os glicoconjugados, que são compostos por carboidratos e macromoléculas, podendo ser essas macromoléculas proteínas ou lipídios. São moléculas sinalizadoras e de reconhecimento celular, participam da tipagem sanguínea e da diapedese. Glicoproteínas são proteínas transportadoras, enzimas, receptores, hormônios e outros. Exemplo, eu dei que a ligação de alguns vírus às células ocorre através de açúcares das glicoproteínas. Um exemplo foi o vírus da gripe, que reconhece o ácido salicílico das glicoproteínas de superfície celular. E os glicolipídios, eu coloquei que são determinantes antigênicos, né, atua no sistema ABO, onde cada tipo sanguíneo contém um oligosacarídeo específico. Primeiro a gente vai falar sobre a tipagem sanguínea. A gente tem um gene, que é o gene ABO, que é responsável por codificar enzimas que a gente chama de glicosiltransferase, e que são, o próprio nome fala, transferase, são enzimas responsáveis por transferir carboidratos para o substrato H, que é onde vai ser determinado aquele tipo sanguíneo daquela pessoa. Lembrando que antígenos são carboidratos e é uma substância capaz de desencadear uma reação imune e é constituído por carboidratos, como eu já disse. Sendo assim, a pessoa que possui o sangue do tipo A possui uma enzima glicosiltransferase que transfere antígenos, ou seja, transfere oligosacarídeos do tipo A. Esses oligosacarídeos é o N-acetilgalactosamina. Pessoas do tipo B possuem enzimas glicosiltransferases que transferem antígenos, ou seja, transferem oligosacarídeos do tipo B, que no caso é a galactose. Pessoas do tipo sanguíneo AB possuem as duas enzimas glicosiltransferases, a que carrega o N-acetilgalactosamina e a que carrega a galactose. Pessoas do tipo sanguíneo O não apresenta glicosiltransferase, ou seja, elas não possuem antígenos. E isso confere a essas pessoas o caráter de doador universal. Beleza? A partir disso, a gente vai para a diapedese, finalizando essa primeira aula de bioquímica. Esses glicoconjugados na diapedese, eles se encontram na superfície celular, na matriz extracelular e no sangue. A sua função depende de onde ele está localizado. Um dos papéis que esses glicoconjugados desempenha é na função inflamatória do corpo humano, ou seja, nos processos inflamatórios. Imagine o seguinte: dentro dos vasos sanguíneos circulam constantemente os leucócitos, que são as nossas células de defesa. E quando existe algum sítio inflamatório, ou seja, quando existe algum corpo estranho fora da corrente sanguínea, esses agentes protetores, eles precisam ir ao encontro desse sítio de inflamação para eliminar esse corpo estranho. Só que esses leucócitos, eles andam de uma forma contínua e num fluxo muito rápido dentro dos vasos sanguíneos. E esses leucócitos, eles precisam passar por um processo de desaceleração e também por um processo de extravasamento da corrente sanguínea. E é exatamente esse processo de desaceleração associado ao processo de extravasamento que a gente chama de diapedese. Dentro dos vasos sanguíneos existem as selectinas e outras glicoproteínas que são responsáveis por atrair esses leucócitos, endereçá-los para o sítio inflamatório para que eles possam executar a sua função. Aí eu coloquei que as selectinas atuam no processo de reconhecimento celular, destinação intracelular e no processo de sinalização e adesão. Essa imagem ela exemplifica muito bem isso. A gente tem um leucócito, tem glicoproteína ligante de selectina em volta desse leucócito, selectinas na parede do vaso sanguíneo, e essas
glicoproteínas essas outras glicoproteínas associadas à selectina vão atrair os leucócitos, fazendo com que eles desacelerem, passem a rolar lentamente, se prendam à selectina, sofram a adesão da selectina e consigam extravasar para o sítio de inflamação, que é onde eles vão atuar e vão exterminar o corpo estranho que estava ali. Isso aqui seria de forma bem assim resumida a diapedese e os glicoconjugados de forma geral. Sendo assim, a gente acaba com a nossa aulinha, nossa primeira aulinha.